Você escolheu a Inglaterra e para o desafio Literatura por País, o meu segundo livro foi Frankenstein, de Mary Shelley. A narrativa de Frankenstein é uma narrativa de terror e por algumas pessoas é considerada também de ficção científica. O problema é que, ao contrário da maioria das obras desse gênero, o livro não descreve tecnicamente os procedimentos científicos pelos quais a criatura do Dr. Frankenstein ganha vida. Então há uma certa controvérsia, mas de toda forma ele é uma obra muito antiga que já fala sobre essa tentativa humana de controlar a natureza. Toda a narrativa, aliás, é sobre esse embate entre o ser humano e aquilo que ele é capaz de fazer e a natureza e todas as coisas como o instinto e outras coisas que vão aparecer e o embate entre essas forças. A história de Frankenstein começa a ser contada em cartas, e essas cartas não têm absolutamente nada a ver com a narrativa principal. Ou tem. Na verdade, são algumas cartas de um homem chamado Walter para sua irmã, nas quais ele descreve a sua empreitada, a sua tentativa de atravessar através do polo para encontrar uma nova rota marítima. Ele fala da sua solidão, do quanto ele sente falta de ter alguém com quem conversar, porque as pessoas da tripulação não têm interesse e quando ele encontra alguém, as pessoas não falam a língua dele. E ele fala de quanto ele está obcecado por realmente encontrar essa rota e o quanto isso é importante para ele. E no meio dessa viagem, numa noite, eles vêm passando um trenó com uma criatura muito grande. Parece um homem de proporções gigantescas. E eles ficam um pouco assustados. No dia seguinte, eles encontram um homem todo No dia seguinte, eles encontram um homem ferido, quase congelado, e o resgatam. E esse homem vai contar que ele é o Dr. Victor Frankenstein. Aliás, uma curiosidade interessante, a criatura não tem nome. Ao longo de todo o livro ele é chamado de demônio, criatura, ser do mal, coisas do gênero, mas ele jamais é nomeado. E isso é um fator interessante. Quer dizer, o monstro é aquilo que não consegue ganhar nome, é aquilo que não consegue ser nomeado, como os nossos sentimentos mais profundos. Sim, o livro é cheio de coisas filosóficas que fazem você pensar a respeito da vida e da relação entre o homem, a natureza, a obsessão e até onde você está disposto a ir para realizar aquilo que você acredita. O Walter vai então contar para a irmã dele que eles se encontraram, esse homem, e ele estava lá quase que destruído. E a partir daí é o Dr. Victor Frankenstein que assume a narrativa, que assume o Dr. Frankenstein assume a voz do narrador e passa a contar a história da obsessão dele por criar vida. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God. Now I know what it feels like to be God. Quando a gente pensa numa narrativa de horror hoje em dia, a primeira coisa que a gente pensa é em perseguições implacáveis, um monstro que vai atrás das pessoas e vão morrendo uma a uma e etc. E, de fato, diversas coisas tenebrosas acontecem ao longo da narrativa. Mas, ao longo de toda ela, o ritmo não é esse de uma longa perseguição e todo esse ritmo que a gente está acostumado nas narrativas mais contemporâneas. Então é importante que você esteja preparado para um ritmo mais lento. É um homem contando a sua história e é um homem arrependido, cheio de uma dor por ter criado um monstro que vai trazer problemas para ele e para toda a família dele. O fato dele ter criado um monstro faz com que toda a vida dele desmorone, e é essa a narrativa que ele está tentando dizer. Então o que você tem que entender é que o tempo todo é o Dr. Frankenstein contando a sua história para o Walter lá no navio, né, nesses momentos finais da vida dele e dessa perseguição a essa criatura que ainda está solta. Essa maneira de contar a história costurada em outras histórias é bastante interessante, remete à ideia de fábulas e os contos mais tradicionais,
e de alguma maneira ajuda a trazer essas reflexões filosóficas. Quase o tempo todo, quando o Dr. Frankenstein se encontra na natureza, ou em contato com amigos, ou com aqueles que ele ama, tudo tá bem, tudo parece tranquilo. E quando ele se envereda por tentar alterar o curso da história, da natureza e da biologia, é aí que os problemas surgem. Então é interessante porque, de alguma maneira, a narrativa, apesar dela ter toda essa coisa moderna e diferente de trazer uma criatura sendo animada e trazendo a vida a partir de pedaços de corpos humanos, super moderno, ela acaba tendo um caráter um pouco conservador, no sentido de que parece que a felicidade só acontece quando o Dr. Frankenstein se deixa viver naturalmente. Quer dizer, mexer com a natureza não é algo tão bom assim. Parece que, no fundo, tem um pouco essa moral da história ali por trás. Mas, de toda forma, o livro não deixa de provocar discussões a respeito disso. Quer dizer, até que ponto vale a pena você mexer com certas coisas que não deveriam ser manipuladas? Até onde um homem vai, né, quando ele está obcecado por um objetivo? E isso é interessante. Faz pensar, por exemplo, quando algumas pessoas fazem críticas ao Steve Jobs, por exemplo, falam que ele era um chefe cruel e etc, etc, né? Tem gente que vê ele como tipo, um super-herói e tem gente que vê ele como um cara obcecado demais. Então é interessante pensar nisso, quer dizer, onde que está o equilíbrio de forças que permite que as pessoas consigam atingir os seus objetivos sem se transformarem em monstros. E é por conta de trazer muita luz através dos raios, trovões e todas essas discussões filosóficas que eu vou dar para esse livro 4 lampadinhas. Gostei muito de ler sobre a obsessão de um homem por um objetivo e entender que talvez seja necessário que realmente a gente busque um equilíbrio entre o que há na natureza e aquilo que a gente pode conquistar através do nosso esforço da empreitada humana. Frankenstein, de Mary Shelley, foi o segundo livro do Desafio Literatura por País. Eu li também O Estranho Caso do Cachorro Morto, de Mark Haddon. E está na hora de dar o veredito. Desses 2 livros de autores ingleses, qual é o meu favorito? Por coincidência, os 2 livros falam sobre a relação entre seres humanos. No Estranho Caso de Cachorro Morto, o menino Christopher tem dificuldade porque ele é um menino autista e ele não consegue lidar bem com os seres humanos. Mas o Dr. Frankenstein também é um homem solitário que não consegue se comunicar bem e que se envolve nos seus estudos e esquece de todo mundo. Mas apesar dos 2 falarem sobre isso... Mas apesar dos 2 livros falarem sobre isso, eu sinto que o modo suave, tranquilo que o Mark Haddon narra isso no Estranho Caso do Cachorro Morto, que surpreende, que nos traz uma série de reviravoltas e questionamentos, é mais a minha cara. Então meu voto vai para o Estranho Caso do Cachorro Morto, o vencedor do Desafio da Inglaterra. É isso aí. Para mais conteúdo sobre livros e literatura, fique ligado no Cabine... É isso aí. Para mais conteúdo sobre livros e literatura, fique ligado no Cabine Literária, inscreva-se no canal e não esqueça de dar joinha no vídeo se você gostou. Frankenstein, Frankenstein.